Qual é o seu valor? Eu sou Bia Benassi da Sentido Vital e hoje eu quero falar de um assunto muito importante que é integridade. Qual é o limite que você se dá? Qual é o preço que você paga para que você corrompa tudo aquilo que você acredita? Por que ganho você abre mão das suas convicções, dos seus valores, dos seus princípios? Eu já devo ter comentado aqui, né, que quando eu comecei a empreender, foi no ano de 2009, eu saí de uma maneira meio que abrupta, né, não foi planejada. Eu não tinha programado seguir essa empreitada, né, empreendedora. E naquele momento, pela minha falta de planejamento, eu acumulei dívidas, eu acumulei muitos problemas financeiros, muitas coisas que me deixaram paralisada, constrangida, preocupada, de várias formas. E eu lembro que no ano seguinte, quando eu estava iniciando um processo de crescimento, eu tive outros problemas, voltei a cair, e aí veio uma proposta. Um amigo, né, uma pessoa que eu já conhecia profissionalmente e que era uma pessoa querida, me contatou para participar de uma licitação. Era uma licitação em que eu tinha todo o conteúdo pronto, todo o material ali já pronto para ser desenvolvido, para ser aplicado, com um pequeno ajuste de público, e ele sabia desse material que eu tinha pronto e me contatou para fazer uma licitação. No entanto, eu fui conversar com as pessoas, né, para poder entender qual era a necessidade, assim como eu fazia com qualquer cliente, e eles deixaram bem claro que aquilo não era algo legal, porque eu estaria me privilegiando, ao invés de entrar numa licitação, eu estaria manipulando a licitação para justamente me favorecer, entrar lá como a escolhida. E eu teria que apresentar outras empresas para que pudessem disputar comigo, obviamente eu com o menor preço para poder ganhar. E eu fiquei naquela situação um pouco estarrecida, sem entender, né? Depois dessa conversa bem estranha, eu ouvi esse meu colega falando em tom de brincadeira, mas uma indireta muito clara, de que depois a gente dividia, a gente repartia um prêmio. E aquilo me deixou completamente incomodada. E eu lembro que tempos atrás, conversando com esse mesmo amigo, estávamos discutindo sobre honestidade e o nível, né, de honestidade de cada pessoa, que todo mundo é corrompível, que todo mundo pode se vender por um determinado preço. Só depende o quanto você vale, né? Às vezes o preço é alto demais, mas você tem um valor, sempre que é possível ser pago. E eu falava que não, imagina, não tenho esse valor. Você tem que ter suas convicções muito claras. Eu fui criada dessa forma, né? E eu me vi numa situação em que eu não tinha recurso financeiro, eu estava passando por um momento muito difícil na carreira, na estabilidade, precisando realmente ter uma alavancagem financeira para honrar os compromissos que eu tinha, para continuar sobrevivendo, né? Muitas vezes a gente passa por essas situações, talvez você esteja passando agora. E seria uma oportunidade excelente de resolver a minha vida. Mas eu refleti muito bem e mesmo nessa situação eu disse não. Eu lembro de ter conversado com alguns amigos e eles terem me dito: Bia, mas você tem um conteúdo, você vai prestar um bom trabalho, então isso não é corrupção, isso não é ilegal, isso não é desonesto, porque você vai fazer um bom trabalho. Pensa que outras pessoas poderiam se beneficiar de maneira errada, né? E mesmo assim aquilo não fazia sentido, porque existe uma regra, existe uma lei, existe um parâmetro para justamente evitar que problemas aconteçam na gestão. E eu estaria infringindo essa lei. Com que direito eu falaria sobre honestidade? Com que direito eu exigiria de outras pessoas que elas tivessem postura íntegra? Com que direito eu poderia ensinar isso se eu não tivesse essa postura? Enfim, neguei totalmente, né? Disse que, olha, se quisessem
me indicar para a licitação. Eu tinha lá todo o meu material disponível, ele conhecia meu trabalho, mas que eu não entraria de maneira fraudulenta no processo. E aí encerramos a conversa, obviamente não aconteceu, não foi para frente. Meses depois, eu estava dando um treinamento para líderes e faturando muito mais do que era necessário para eu poder arcar com as minhas despesas e criando recorrência, outros meses, outros projetos. Então, aquela decisão de não participar de algo que era ilegal foi muito bem tomada e muito bem recompensada, porque eu pude colocar toda a minha energia no que eu realmente era boa e consegui vender a minha imagem de maneira íntegra com os meus valores, justamente para ensinar outras pessoas sobre isso. E o resultado foi espetacular, né? Eu não posso negar que foi a melhor decisão, porque realmente foi muito bom. Então, pessoal, assim, integridade é quando a gente, mesmo diante da dificuldade, mesmo a gente diante do problema, mesmo a gente diante da cruz contra a espada, você está lá na encruzilhada, você está encurralado, mas ainda assim você mantém a sua palavra, você mantém as suas convicções, você mantém os seus valores, porque você acredita piamente que esse é o caminho correto. E é o único caminho em que você pode, de fato, vencer e chegar em algum lugar. Então, pessoal, esse é uma pequena pitada sobre integridade. Vão ter outros conteúdos mais que eu vou pincelar esse tema, porque isso tem a ver com aquilo que eu contei nos vídeos anteriores, né? Sobre autoliderança, de você ter uma independência intelectual, uma independência emocional. Então, mesmo no momento de conflito, você consegue manter o seu controle para você buscar outras alternativas. Mesmo no momento de dúvida, você consegue manter a sua direção de buscar outras possibilidades, buscar outras alternativas, porque aquilo não bate com o que você acredita. E quando você tem os seus valores muito claros, eles vão ser a melhor bússola para o teu sucesso, para você conquistar as coisas que são realmente destinadas a você. E eu tenho certeza que você, como qualquer pessoa, todos nós temos um destino maravilhoso para poder cumprir e para poder receber grandes coisas. Então, pessoal, não se corrompam de forma nenhuma, não tem preço que pague a sua paz de espírito. Tudo bem? Se você gostou, like, me ajuda a compartilhar. Nós precisamos muito de pessoas íntegras, pessoas valorosas. Esse é um momento mais do que crucial para isso, então me ajuda a espalhar essa mensagem, ok? E tem alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para a gente trocar. Eu estou adorando receber as mensagens das pessoas que estão me acompanhando, pessoas que já me acompanham, já estiveram comigo em outros momentos na minha carreira, pessoas novas. Está sendo uma delícia poder contar com esse apoio de vocês. Espero que a gente vá firme até o final. Um grande beijo e até o próximo.